Olá, você já me conhece, sou Silvana Venâncio, jornalista. Estou aqui com esse pessoal tão legal, então assim que quero que passar para vocês conhecer mais esse projeto, né? É uma ONG, né? É o Redi. Estou aqui, vamos apresentar, né, esse pessoal assim, então, que vem aqui nos explicar como que é a Redi, o que faz e quais são os novas trilhas que, né, vai fazer, quais os caminhos que vão realizar. Carlos Freitas, membro fundador e ativista da ONG Redi, professor aposentado do IFE. Um monte de gente fala assim: ô professor, sente saudade da época que você lecionava? Sinto saudade. Muita saudade da escola. Tio Bill, tio Bill. Atua também como educador ambiental e faz pesquisas na área florística regional. O que é florística? Isso, é o meu estudo voltado à área da vegetação, né, do Itabapoana, né, aprendendo a conhecer mais essa vegetação, né. Qual é as flores mais características da área de Bom Jesus? Então, Bom Jesus, assim, tudo é característico da Mata Atlântica, né? Então, nós dizemos assim, o que Bom Jesus tem de característico, ele já perdeu o que deveria ser de característico, né? Bom Jesus hoje, pelo contrário, né? Se a gente for pensar no município de Bom Jesus hoje, tem muitas invasoras, né? Existem muitas plantas que invadiram no nosso ecossistema, e aquelas precursoras, né? Que inclusive é o nosso símbolo da Redi, que é o Jequitibá. Né? Então, Jequitibá é o símbolo da ONG, muito bonito, é uma árvore bem vistosa. Lembro daquela novela Renascer. Isso, exatamente. A gente tem, assim, ainda tem, né? Ainda tem alguns remanescentes, né, dessa vegetação. Então, a gente dizer o que tem de característico já perdeu bastante, assim. E vamos aí, o Antônio Paulo, membro fundador da ONG Redi, docente na Secretaria de Educação do Espírito Santo em Bom Jesus do Norte, atua também como educador ambiental e faz pesquisas na área da ecohistória e turismo regional. Que interessante, o que tem de turismo regional assim? A gente fala muito de Mangaravite, né? E o que mais que você... Bom Jesus do Norte, né? Nós temos a Mangaravite, né? Cachoeira belíssima ali no Rio Calçado, né? Divisa com São José do Calçado. Mas temos também a zona rural de Bom Jesus do Norte, que é extraordinária, tem propriedades incríveis ali, né? Com pequenos produtores, né? A produção do café forte lá no alto, né? Pontos de mirante também. Café é ouro agora, né? Não. Lá no alto, Bom Jesus do Norte, assim, então a diferença... Aqui embaixo nós estamos a 80 metros. Bom Jesus do Norte chega a quase 800 metros, né? Então dá uma diferença grande, dá para produzir arábica lá em cima, e aí tem muita coisa boa lá para cima, né? E fora as paisagens que temos do Itabapoana, né, do Barra Alegre, estou falando de Bom Jesus do Norte. Quando a gente olha para Bom Jesus do Itabapoana, nós temos um município mais extenso, né, com inúmeras cachoeiras, né, muitos locais incríveis aí para serem conhecidos. Só para eu reforçar o que o Antônio está falando, é muito interessante, né, Antônio, que quando a gente fala do eco-historiador, as pessoas não têm noção da história que ainda está, assim, relevante dentro do Itabapoana, visível, né? E as pessoas não percebem isso, né? Quando a gente fala de ecohistória, é encarar também os agentes da natureza, os sujeitos da natureza, enquanto produtores de história, né? Enquanto sujeitos históricos e que fazem essas paisagens e essas histórias conosco, né? Isso. Então... monumentos de construção, né, humanas, e monumentos indígenas que estão assim aflorando, né, os sambaquis lá na Foz, na Itabapoana, por exemplo, né? Pois eu acho que é legal comentar sobre esse assunto. Tem muita história, né? A própria igreja lá também das Neves, né? E lá em cima também no Caparó, não precisa nem dizer, né? Só a gente olha a parte mais conhecida. Quando a gente olha para a toponímia, que é os nomes, né, que dão aos locais, né? E aí a gente vai mergulhando nessa história, né? Itabapoana, né? Por que Itabapoana? Será que sempre foi Itabapoana? Esse nome, de onde que vem, né? Então, a gente vai mergulhando e vai entendendo melhor a relação desses povos que aqui estavam, né? E como o processo de colonização foi se dando, né? Enfim, aí isso é ecohistória, é entender essa relação entre a ecologia e a história. Muito lindo, muito bom. E agora o Anderson Fontes, popular Caroço, quem não sabe, membro da... essa parte.
Nada, não corta não, Felipe. Corta sim. Corta não. Membro da Rede, pesquisador do grupo de pesquisa Governança das Águas, Caminhos e Descaminhos. Que bonito, né? Caminhos e Descaminhos. Você vai e depois volta, não é isso não? Vamos lá. Hoje as águas são mais descaminhos do que caminhos, vamos lá. GP, Águas UENF, autor da tese Acabou a Água, acabou o peixe, ó, interessante. Estudo dos efeitos das pequenas centrais hidrelétricas no sistema socioecológico pesqueiro do rio Itabapoana. Hidrelétricas, né, é terrível isso pro rio Itabapoana, né? E o título, você comentou, acabou a água, acabou o peixe, é a fala de um dos pescadores que eu entrevisto na pesquisa. Olha só, interessante. Então, acabou a água, acabou o peixe, né? Não tem mais peixe aqui. E aí foi pro título da tese. E dá o Didido. Gente, quem não conhece o Didido, é meu amigo de infância, então eu chamei de Didido, né, Anderson? Fica difícil falar Anderson. Didido Fonte. Didido Caroço. Então, Didido, vamos pensar, dá para ter hidrelétrica e o rio ser bom, dá para pescar e tudo, tem como, dá para ter essas duas junções, hidrelétrica e rio bom, rio saudável, vamos dizer, com estrutura normal da natureza? Tem condições? Então, vamos lá. Quando nós falamos em hidrelétricos, nós estamos falando em barragens. Importante a gente falar isso. Barragem não surgiu com as hidrelétricas, tá? A barragem ela sempre existiu na história da humanidade. Enquanto a gente conhece a humanidade, nós conhecemos barragens. Então a questão não está na barragem ou na hidrelétrica, a questão está no modelo que está posto e proposto. Esse modelo de hidrelétrica, seja ela uma UHE, que é uma usina de grande porte, uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, é associado a um projeto de desenvolvimento que, como eu costumo dizer, não tem como finalidade o bem público. Não tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida ou bem público, salvo no discurso da indústria barrageira, né? No fim das contas, o que está ali é a comoditização. A comoditização a água entra como um elemento na venda de energia elétrica. O objetivo é obter lucro, né? É a extração de lucro na venda de energia elétrica. Então, é algo que eu falo, né? É muito perceptível, né? Se nós fizermos aqui vamos fazer aqui uma enquete rápida, né? Tanto nós aqui como quem vai assistir esse podcast, né? Olha para o Bom Jesus, né? Nós temos hoje, dentro do município de Bom Jesus de Itabapoana, 4 pequenas centrais hidrelétricas e três pequenas centrais hidrelétricas e uma UHE, uma usina de grande porte. Vocês sentem nos últimos 20 anos alguma melhoria na qualidade de vida que tenha sido promovido por essas usinas? E assim, não vem me falar educação, né? Porque a gente teve aí a FAMESC, a nossa educação nível superior melhorou muito, a saúde melhorou muito nesses últimos anos, mas isso não tem nada a ver com hidrelétrica. Sim. Melhorou a nossa qualidade de energia, né? A gente pode sentir que a energia cai menos, né? Está mais segura a energia em Bom Jesus, teve melhoria na infraestrutura das cidades, né? As ruas estão melhores. Quantas pessoas vocês conhecem, né? Quantas, Carlos, você conhece que trabalham lá na usina? Se tem uma pessoa que vocês conhecem que trabalha na usina, ninguém conhece, né? Então gerou emprego, gerou desenvolvimento, então assim... Olha que eu não estou nem falando em dano não pra gente, eu estou falando só do que não é feito, né? Isso, que eles prometem quando montam uma hidrelétrica atrás, né? Sim. Pergunta a você que está assistindo aí o podcast, você conhece? Tem essa percepção, uma melhoria, né, por essas usinas? Depois a gente fala nos danos, né? Que você perguntou se dá para conciliar com o rio, então, primeiro, não traz nada. E segundo... além de não trazer nada em termos de desenvolvimento, traz muitos impactos. Aí no bate-papo a gente vai falando um pouco desses impactos, mas... Então não, esse modelo que está proposto não é conciliável com a vida no rio. É impossível o rio sobreviver nesse modelo que está posto aí. Então, Antônio Paulo, vocês, o que é a Rede? Muitas pessoas perguntam, confunde com a Rede, com o projeto A Rede do Thiago, né? O que é a Rede? Para quem não sabe ainda o que é a Rede. Então, a Rede é um movimento que surge em 2020 para confrontar, né, novos projetos hidrelétricos que estavam
postos, né, para se desenvolverem no Rio Itabapuana, né? Esse Rico antes comentou 4 hidrelétricas só aqui em Bom Jesus, 7 hidrelétricas no total da bacia. No Gente, Rio, é um absurdo. No Rio tem 250 quilômetros, né? É uma loucura. Eu nem sabia que tinha tanta hidrelétrica. E aí dois novos projetos estavam tramitando, né? Um PCH Bom Jesus, aqui bem próximo, na Santa Rosa, e outra PCH Saltinho, lá junto à Cachoeira da Fumaça, em Calheiros. E aí nós nos organizamos, né, e a partir desse coletivo, dessa organização, surge o movimento, né, que viria a culminar nessa associação, né, a ONG Redi. E aí, desde então a gente vem atuando, seja com incidência política, né, participando de conselhos, de comitês de bacia, fazendo pressão política junto ao executivo, ao legislativo, e também propondo, né, nós fizemos juntos um projeto de lei junto à Câmara Municipal aqui de Bom Jesus, que instituiu o Monumento Natural das Corredeiras e Cachoeiras do Itabapuana. Nós atuamos junto às escolas, né, com educação ambiental. Isso é muito importante. Junto à comunidade, com educação ambiental, com turismo de base comunitária, né, levando as pessoas a se autoconhecerem e conhecerem o território, né, a partir desse encontro com essas paisagens. Então, assim, com a Feira do Bem Viver, que é um movimento também para trazer agroecologia, economia solidária, enfim, tudo assim. A gente confronta a hidrelétrica, mas não só de confronto vivemos, né? Também buscamos mostrar outros caminhos para, de fato, trazer esse desenvolvimento de verdade para a região. Por isso que Redi é restauração e ecodesenvolvimento, nessa perspectiva de uma possibilidade de desenvolvimento mais justo, né? Que considere as pessoas, considere os territórios e não pense só em lucro, pelo lucro, entendeu? Deixa eu só reforçar o que o Antônio está falando, Silvana, assim, sem atrapalhar aqui, que na verdade, assim, felizmente, de um grande amigo nosso, que também foi um fundador, né, que é o Ednilson, morador de Bom Jesus, nascido em Bom Jesus, ele, assim como o Anderson, fizeram a tese dele foi sobre as hidrelétricas. E ele trouxe isso para nós, antes da Redi ter sido criada. Né? Eles são um grupo de bem mais tempo, mais velhas, em 2020, em pleno ano da pandemia. Sim, exatamente. Então, o Ednilson nos trouxe essa luz. Olha a importância da ciência e da pesquisa, que a nossa região tem muito poucas coisas a serem faladas aqui da região. Da ecohistória, então, cada vez mais eu vou... Na época, o Ednilson fez um grupo de pesquisa, assim, para nós... auxiliá-lo, né? Ele estava querendo que auxiliasse ele até em alguns dados para o trabalho dele. Para fazer uma espécie de contra-relatório ao que as hidrelétricas estavam colocando no processo do IBAMA. Perfeito. Então, nós fizemos o contra-EIA e contra-RIMA. São relatórios do processo de licenciamento. Isso. E aí nós nos reunimos para fazer esses relatórios. Exato. E o Ednilson, ele tem uma coisa muito interessante no trabalho dele, né? O Ednilson vai por dentro das usinas hidrelétricas, né? Uma coisa muito importante que eu gosto no trabalho dele é que foi uma inspiração, né, para o seu trabalho que eu desenvolvi. É um grande parceiro, está na minha banca avaliativa. Um abraço, Ednilson. Sei que você vai nos assistir. Foi professor seu, né? Foi meu professor, né? Ele fala de quem são essas PCHs, né? Quem são os donos dessas PCHs? Isso quem financia essas PCHs? Então, são grandes empresas, né? Quase todas elas de fora do Brasil. Então, é um dinheiro que não fica, é um recurso que não fica aqui, né? É um recurso que não fica aqui, não é feito para aqui. Tirando a ABR Rosal, que é da CEMIG, as outras 6 são de empresas estrangeiras, ou canadenses ou chinesas, se eu não me engano. E inglesas também. É difícil a gente definir, assim, Ednilson faz isso muito bem, mas é difícil para a gente definir, porque também há uma troca constante de empresas, né? Perfeito. Que se movimentam quase sempre dentro de um grande grupo empresarial. Eles têm os grupos que só se você pegar o organograma, né, das empresas, que troca, uma passa para outra, depois passa para outra. Deixa eu colocar uma coisa interessante na pesquisa do Ednilson. O trabalho de rastreamento. Eu estou falando isso porque eu era menino aqui em Bom Jesus, né? Estou com meus 60 anos, então o que acontece? A história de Bom Jesus é muito ligada à hidrelétrica, porque a energia em Bom Jesus era muito ruim e as pessoas queriam energia elétrica. Sim. Tanto que nós tínhamos uma réplica na praça da usina Franca Amaral.
Vocês não devem. Não, sei se mas vocês não lembram. eu já vi fotos, essas coisas. Eu era pequenininho, era menino, 5, 6 anos, 10 anos, a gente brincava ali naquele... Eu brinquei nela, gente. Eu não Então- lembro, eu lembro de fotos. Então, assim, isso está introjetado na história da vida das pessoas dentro de Esse vocês. imaginário. O imaginário. É muito interessante isso. Então, o que é uma ideia? Ou é coisa boa. Sim. Então, quer dizer, as empresas, inclusive, se aproveitaram disso nos seus processos de encaminhamento, né? E, assim, infelizmente também, Bom Jesus, Itabapoana é o município que mais tem, como é que fala? São 90 quilômetros de Isso, de Ninguém rio, valoriza isso. e é onde estão as maiores quedas, entendeu? Então, um pouquinho Caparó, mas com menos volume d'água, mas o volume d'água expressivo é no município de Bom Jesus e as suas quedas, entendeu? Então, isso a gente sofre também com isso. Então, mas aí é um processo, a gente está entendendo hoje que a população de Bom Jesus, graças a um trabalho, né, que a gente foi feito, né, que a Redi, então, trouxe essa luz, a pessoa assim, opa, hidrelétrica, a gente está entendendo que não cabe mais dentro do rio Itabapoana, né? Então, foi muito bacana esse trabalho, que motivou, né? Você acabou falando do Anderson, motivou, que trouxe ainda faltam muito mais coisas a serem mostradas, né? Tem muita coisa para ser feita ainda. Eu segui uma linha, né, já de continuidade, né? Eu preferi focar mais nos pescadores, né? Nas duas comunidades pesqueiras, que é a comunidade pesqueira de Limeira e Mimoso do Sul, e a comunidade pesqueira de Lagoa Feia, que fica em São Francisco de Itabapoana, já mais próximo da foz do rio Itabapoana, e o meu trabalho se centrou muito nas condições de vida dos pesquisadores. Eu sou assistente social de formação, né, gente? Então, assim, me interesso muito pelo estudo das condições de vida, e minha história como pesquisador toda foi construída em cima de diálogo com sujeitos, né? Essa é a minha história como pesquisador, se você for olhar minha trajetória. Então eu quis conversar com os sujeitos, eu fui falar com esses sujeitos e entender o impacto de fato dessas usinas no sistema socioecológico pesqueiro, o que inclui a condição de vida desses pescadores. A gente fala sistema socioecológico pesqueiro, isso é uma palavra muito complexa, né? Sistema socioecológico é uma teoria e ao mesmo tempo um método de pesquisa e de trabalho no qual a gente não considera as relações ecológicas e humanas de maneira separada. A gente trabalha elas de maneira articulada, de maneira conjunta, né? Então, o ecológico é humano, o humano é ecológico, o social é ecológico, o humano é ecológico e social. Então, você tem que pensar as coisas a partir de um conjunto, né? Não dá para separar. Então, se o rio sofre, sofremos todos nós, né? Se o peixe acaba, sofremos todos nós. Mas os estudos dos empreendimentos não faz essa percepção, né? Quando os empreendimentos vão se implantar, eles só falam em recursos. Fala-se das pessoas, mas eles não fazem muito essa conexão. Quando não, eles falam que vão prometer que vai trazer coisa boa. Pode deixar que nós vamos tentar trazer o melhor para você. Então, isso acaba sendo um pouco enganados, né? Esse ecológico e essas pessoas, né? São enganados, entende? Mas eles vêm com um diálogo que as pessoas ficam assim, nossa, então a coisa vai ser muito boa, porque, né, nós somos parte disso. E no final não é parte disso, né? Nada, nós somos nada para eles. Não somos nada, né? E é o recurso, seria mais ou menos nesse sentido, né, Anderson? Assim. E não só a empresa, também até alguns comitês de bacia, né, tratam a água simplesmente como recurso. É só qualidade e quantidade que importa. Então, assim, eles tiram o espírito da água, vamos dizer assim. Então, aquela coisa material, aquela coisa física, né? Você olha ali pro Rio Itabapoana, que beleza, que tá lindo, né? Porque choveu um pouquinho, então tá num nível legal. Beleza, qualidade e quantidade. E a vida que ele sustenta, sabe? E as culturas que ele sustenta. Perfeito. Então, isso a gente sempre traz na Redi, né, destaca na Redi, e geralmente, seja as empresas, sejam os órgãos licenciadores, sejam os comitês de bacia, falam um pouco disso. Ou como nós costumamos dizer, o rio é um sujeito, ele não é um recurso, né? Ele é um sujeito que é parte do ecossistema, é parte da nossa vida, né? Não é um recurso que eu vou ali, uso, né, e descarto, né? Ele é um sujeito, a vida dele está ligada à nossa vida. Assim, nós dependemos do rio para sobreviver. Deixa eu colocar um parênteses que foi interessante, né, Antônio? Que aí, assim, não tinha Redi ainda. Nós estamos auxiliando o Ednilson no trabalho dele. E aí, um empresário falou assim: eu quero reflorestar uma área aqui. Vocês querem fazer? Aí, vamos montar uma ONG? Vamos montar uma ONG, porque aí a gente vai conseguir reflorestar, porque através de uma ONG, um CNPJ... Mas que bom que o empresário teve essa visão. Sim, querendo nos auxiliar.
Aí vamos. Aí nós montamos a ONG, lembra disso? Muito preocupado, né? Porque a gente não tinha essa experiência, montamos a ONG e não plantamos árvores nenhuma. Perdão, plantamos algumas árvores. Simbolicamente. O que aconteceu? Nós vimos que muito antes das árvores existiam vidas que estavam sendo prejudicadas no Itabapoana. Então não tinha como nós jogarmos uma energia, ficar plantando árvores, mas que as hidrelétricas estavam matando as pessoas. Sim. Entende? Estavam matando os peixes. Então nós vamos gastar uma energia plantando aquelas árvores que não vai dar tempo de nós corrermos para criar um monumento natural para barrar as barragens, entende? A nossa energia foi jogada em pessoas para que travasse esses empreendimentos, para que a vida que ainda existe, que eu quero acreditar que ela ainda vai ser recuperada, eu tenho essa crença dentro de mim, né? Não vou ver isso, talvez, mas a semente vai ser lançada, né? Mas que isso não possa ser, né, crescer mais. Então, foi melhor. Muito mais. É primeiro um movimento político, né, para depois culminar nos processos de ação, seja que se desdobram, nessas frentes que são aí, né, educação ambiental, a restauração ecológica. Tá acontecendo agora, né? Agora está acontecendo. Mas inicialmente a gente falou assim, gente, não vamos plantar árvore, não. Tentamos, né? Tem projetos, está até já no papel, iniciamos um reflorestamento, né? Que a gente chama de Ilha Santuário, mas aquela ilha, não vou lembrar o nome dela. Entre a Piacá e Bom Jesus do Itabapoana. A maior ilha do Itabapoana, nós começamos a reflorestar lá, sabe, Silvana? Até ficou assim, a gente precisava até fazer uma visita para ver como que está, né? Mas hoje nós trabalhamos nesse processo, né? De trabalhar mais politicamente e quem sabe, agora a gente quer reflorestar mesmo. E até puxando, né, aquilo que nos moveu a vir conversar contigo, né? Que são a promoção de planos municipais por arborização urbana, né? Muito mais do que plantar árvores, né, no concreto, vamos colocar assim, né, no asfalto. A gente precisa de um movimento político para que isso vire uma política pública e que seja feita com a devida qualidade e justiça e presteza, que o poder público ele atualmente tem ignorado, né, assim, e aí esse movimento, né, que tem que partir, né, da gente, né, uma pressão, né, política, para que, entendendo a relevância disso, e aí a gente está falando de adaptação climática, né, nós vivemos esse ano já umas 3 ondas de calor. Eu não entendo isso, que o poder público não vê o que está acontecendo, não faz nada. Demais, gente, já estamos em março, já era para estar mais fresco. E não percebe, gente, não temos árvores, não temos. E aí nós temos uma tecnologia de milhões de anos que está aí posta, que são as árvores, né? Exatamente. Que justamente vem para sanar esse problema de calor, amenizar o problema das ondas de calor, né? Então, a gente está nesse movimento esse ano, a gente está em cima disso de junto aos poderes públicos dos municípios, levar no processo de construção de planos municipais de arborização. E assim, sempre tendo em conta a justiça socioambiental, porque se você olha para os bairros com mais de uma elite, eles tendem a estar mais arborizados. Por quê? Então, isso porque a política pública não chega nas periferias dos municípios. Né? Assim como a gente vê na educação, na saúde, na assistência social, né, políticas ambientais, socioambientais, elas da mesma forma não chegam até em todos os locais da mesma forma. Então, se pensar uma política estruturada, né, de arborização para cada cantinho desses municípios, a gente tem outras realidades de município. E assim, é gritante, 5 graus a menos de temperatura. Olha só. E fora todos os serviços ecossistêmicos que uma árvore presta. Ela não só dá sombra, ela dá alimento para pássaro, né? Ela até alimenta próprios seres humanos, ela está ali de abrigo para fauna. Enfim, e vocês têm as exatas para plantar, tenho curiosidade. Deixa eu falar para você. Vamos lá, aproveita e explica para a gente o que é florestamento, então. Que as pessoas perguntam isso para a gente, é só ir lá plantar uma árvore? Não. Deixa eu explicar uma coisa para você, assim, o embelezamento não interessa a periferia, para os governantes. O embelezamento interessa para a classe alta.
Uma rua arborizada numa classe alta, isso é bom. Que é onde está o comércio, mas... Gente, assim... Isso quando o comércio não quer tirar a árvore da frente que está prejudicando. Então, aí deixa eu só fazer esse adendo, então, para mim não perder, porque você falou percepção, Silvana. Eu não acho que seja só ausência de percepção. A gente está lidando o tempo todo com conflito de interesses, né? Não estamos numa sociedade de classes, né? Assim, então, às vezes, há até percepção por parte do poder público. Mas o comerciante que é uma coisa, o dono da indústria que é uma coisa, né? Nós estávamos na Câmara Municipal não faz muito tempo, né, discutindo o plano diretor de Bom Jesus, e nós queríamos vou falar assim de uma forma mais geral, nós queríamos mais áreas de esponja, nós queríamos mais áreas abertas, mais áreas livres de absorção, mais áreas impermeáveis, e havia ali permeáveis. Renato Carlos, e aí havia um grupo de pessoas que não estão interessados em construção, verticalizar, então quer prédio, quer área coberta, por quê? Porque eles vivem da construção do empreendimento, então há conflito de interesse. Sim. E aí o poder público vai lidar o tempo todo com conflito de interesses, né? Enfim, então não é só, para destacar que não é só ausência de percepção, é atender, lidar com interesses de conflito e privilegiar, às vezes, alguns interesses em detrimento de outros, né? E aí quando a gente fala a área central é mais bonita, é mais arborizada, né? Enfim, porque dentro do conflito de interesses, aquela área ali está sendo privilegiada, está falando mais alto, né? É uma área quase sempre de comércio nos municípios. Sim. Mas eu vejo até muita gente falando que eu acho que ontem ou hoje fez um ano daquela maior tragédia, a enchente. Mas vocês falam muito, até alguns prefeitos postando isso, falam muito, mas o que faz para conter isso? O que está fazendo para conter isso? Entendeu? Então, assim, eu não vejo. Aí quando vocês levam um projeto... Uma das soluções é justamente a arborização, porque é uma medida de adaptação, de enfrentamento, inclusive com mais área de absorção a gente tem menos inundação, né? Então, mas passa as palavras para o Carlos para falar um pouquinho da questão das espécies, né? Não, então, na verdade, assim, a gente tem muito, assim, por hábito de valorizar aquilo que tem uma beleza exótica, uma beleza diferente, né? Então, às vezes, tira uma árvore que é nativa nossa, que às vezes é urbana, eu estou falando urbana, tá? Para plantar uma que não tem nada a ver, porque o arquiteto acha aquela bonita, entende? Mas ela não é apropriada para aquele local que está mesmo, né? Então, assim, a capacidade de absorção dela, a capacidade até de atração de fauna e flora, que é muito importante, não tem nada a ver. Então, isso tudo, gente, tem que ser pautado dentro, né, do lado do executivo, das políticas públicas, né, para poder efetivamente a gente ter, assim, um ambiente bem mais saudável, né, de atratores. Pequenas abelhas, né, que são inexistentes aos nossos olhos, elas são extremamente importantes para aquelas flores que estão ali, para aquelas frutas que estão ali, né, dos nossos quintais, e as pessoas não têm essa percepção e esse sentimento, né? Então é complexo, né? E aí a Redi, eu acho que tem esse papel importante, que o conhecimento liberta, né? Sim. Conhecimento liberta. Então a gente precisa trabalhar fortemente com os vereadores para mostrar, meu filho, o negócio é isso aqui, cara. Foi o que nós fizemos. Os 13 vereadores na gestão passada, o que é esse negócio de PCH? O que é isso? Só um que sabia lá, e aí quando a gente chegou na tribuna e falou, é isso. Opa, aí na minha gestão passada, felizmente, os 13 estavam conosco, né? Agora temos que fazer de novo o trabalho. Já tem novos vereadores aí, né? E mostrar que planta nativa é melhor, né? E reflorestar as áreas inclinadas. E qual é a planta melhor para a nossa região, para arborizar? Todas as plantas nativas que você tem aqui da nossa região. Mata Atlântica. Mata Atlântica é um monte, né? Dizer assim, tem IP, tem uma mata como é semidecídua, né? Vamos aprender. Semidecidual, né? Estacional semidecidual, que é a época que agora vai chegar o inverno, ela vai soltar as folhas, né? Um pouquinho. E essa é boa? Nossa, maravilhosa. Aí você, cidadã, não fique bravo com a árvore, porque perde algumas folhinhas que
provoca sujeira. É dela, assim, né? É melhor ter uma sombra. Sujeira, Ninguém muito importa por isso, né? Então, assim, porque as nossas aves têm esse hábito as que são daqui, né? De perder a floresta por uma medida de resiliência às condições climáticas, né? Não custa nada a pessoa, sabe? Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha, né? Em que cada morador na sua casa, na frente, plantasse essa árvore na frente dele para melhorar o clima dele. Não, eu quero cortar porque vai sujar. Exatamente. O que é sujar, né? Sujar é o quê, né? O que é sujar? Essas folhas, elas não vão sujar. Recolhe elas. Não é lixo, né? Não é lixo, isso é matéria orgânica, né? Isso tem valor, isso tem nutrientes dentro. Só nós produzimos lixo. Das espécies todas. Perfeito. Muito Eu bem. tenho dito assim, né? Então, Há um trabalho de longo prazo aí, né? Silvana fez uma pergunta que é assim, quais são essas árvores, né? Quais são as melhores? Aí, de novo, né, eu vou jogar a pergunta para quem está nos assistindo, né? Você conhece as árvores nativas, né, da nossa região? Não conheço. Aonde tem que estar esse trabalho? Onde tem que estar esse trabalho? Educação ambiental nas escolas. Eu não tive essa educação. Não só o poder público, como também as escolas particulares. A educação tem que promover isso, né? O próprio essa árvore que tem muito no nosso, aqui em Bom Jesus, tá, gente? O pessoal condena muito, eu não condeno. Eu gosto muito do oiti, essa árvore que tá aí. Tira o oiti, porque eu acho que o oiti... E a oiti é nativa, né? É nativo nosso, é brasileira. Ela tá perfeitamente adequada, é boa para poda, boa para sombra, um monte de coisa boa. Só que fica uma coisa única, né? Tem que diversificar. Bonito seria uma diversificação. Oiti, um ipê, né? Um jacarandá. Eu conheço. E tudo isso você tem, agora tem que ter uma política da Secretaria de Obras de realmente se preocupar com a poda, né? E outra coisa também no plantio, é importante que essas árvores já estejam mais desenvolvidas, porque elas assim, não vão para um ambiente de floresta, elas vão para o punk, elas vão para o meio do concreto. Poluição em cima, não tem árvore protegendo árvores, mais protegendo árvores. O que faz até ela então, ter também assim, nós somos uma ONG sem muito recurso, a gente pega mudas lá no Instituto Federal, que é um grande parceiro. Essas mudas aí estão com no máximo 1 metro. A gente faz, mas não é o ideal. O ideal é que se fossem mudas, né, já com porte maior, que elas vão ter uma resiliência para enfrentar aquilo ali, pelo menos 1,5 metro, 2 metros. Então, assim, e aí entra a política pública, porque com política pública a gente tem recurso específico para atuar dentro dessa frente. Plano, né? Realmente. Exato. Planejamento. E eu falo de longo prazo, gente, porque eu tenho muito eu pego muito nesse sentido, né? Nada disso tem sentido, né? Nada disso tem utilidade se a geração futura não entender isso. Exatamente. Porque assim, nós vamos estar construindo coisas para daqui a 30, 40 anos estar sendo tudo destruído de novo, né? Então, volto a insistir que a gente passa por mudar, né, trabalhar a percepção das nossas crianças, né, enfim, quanto à questão da educação ambiental é extremamente importante, educá-las para isso, né. Sim. Eu vou sempre puxar para peixe, tá, gente, porque ultimamente eu só faço peixe, né, mas é porque a gente tá falando em árvore, né, então assim, se a gente se pergunta sobre as árvores, vocês conhecem algum peixe nativo do Rio Itabapoana? Quem conhece algum peixe nativo do Rio Itabapoana? Quais são? Então isso era para poder ser ensinado nas escolas, assim, você tinha que fazer. Boa pergunta. Você tem, por exemplo, no Rio Itabapoana só existe um grande migrador nativo. O que é grande migrador? É um peixe que percorre grandes extensões do rio para reproduzir. Ele vai até a foz do Rio Itabapoana, que é o nosso curimbatá, que é uma espécie nativa do Rio Itabapoana. E aí, veja bem, extremamente sensível à barragem, porque ele precisa migrar, e não dá para passar, se tem barragem, não dá para passar por um trecho de rio seco. E é uma espécie que hoje, né, não posso dizer aqui que está em extinção, mas ela quase já não é encontrada mais. Se for olhar, eu acho que já pode se dizer que... porque eu não estou querendo falar, porque eu não tenho um dado oficial para dizer se está em extinção, mas a ameaça está bem grande. Então, é interessante saber, né? Nós temos peixes no Rio Itabapoana que são considerados peixes nobres, né? O que significa isso? São peixes de melhor valor comercial, muito pescados, né? Muito vendidos e que, posso dizer aí, né, Antônio, por mais de uma centena de anos, eles foram pescados, vendidos, comercializados de maneira equilibrada, né? Sem que a gente falasse em extinção e desaparecimento desses peixes. E aí, da década de 60 para cá, quando tivemos lá na Foz
a retilinização do rio e a dragagem dos alagados. Até aqui, com as usinas hidrelétricas, as espécies simplesmente estão desaparecendo. O piau, e aí quem é pescador vai entender o que eu estou falando, o piau, a própria piabanha. A piabanha tem uma outra característica, ela é extremamente sensível, né, à poluição. Assim, se ela sente, né? Então, ela é um grande indicador, né? São peixes nobres, o piau, a piabanha, né? Enfim. Uma coisa muito interessante, Silvana, lembra disso, Anderson? Há 3, 4 anos mais atrás, a gente frequentava, a gente ia naquela comunidade de pescador que você fez a pesquisa. Sim. Foi? E a gente sempre chegava lá, tinha bandeja de peixe. Lembra? Hoje já não tem mais. Sempre comprava. Você não acha mais peixe para comprar. E aí, voltando na história, Carlos, a gente pega relatos jornalísticos do século XIX, peixe era usado como adubo em horta, de tanto peixe que tinha. Se adubavam as hortas com labariz. Se alimentava porcos com peixe, de tanto peixe que tinha. Não tinha nada. Vocês assim que, né, pesquisando, Didido, vocês teve alguma retaliação da hidrelétrica? Já aconteceu algo que você viu que, entendeu? Não, retaliação não. Já teve, assim, ocasião, né, da gente estar na área, né, das empresas fazendo pesquisa e eles perguntarem, né, o que estão fazendo ali, né, enfim, isso é normal, né, assim, mas nunca tivemos nenhuma retaliação direta. Não. Retaliação direta. Não. Existem processos, né, contra os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, mas aí no jurídico, junto com a prefeitura, né? Eles estão tentando realmente. Sim. Né, eles iam fazer isso mesmo, nós estávamos esperando, achando que a gente. Agora não é a realidade dos pescadores. A represária contra eles, sim, tá? Eles são proibidos de pescar na área, eles são cerceados, né? Perfeito. Sim. E é muito sério, né? Hoje são ameaçados não pela empresa, né? E se a empresa não vai lá diretamente fazer ameaça à vida do pescador, mas são ameaçados, por exemplo, pela pesca predatória. Né? A pesca predatória que tem vista grossa das empresas. Né? Então, hoje no Rio Itabapoana, você tem pesca predatória próximo da PCH Pedra do Garrafão. Eu estou falando de tonelada de peixes, né, que são predados lá todos os anos. E os pescadores que são registrados e vivem da pesca, sim, são ameaçados por esses pescadores predatórios. Né? E sentem muito isso. Né? Porque o Anderson está querendo dizer assim, eles não deveriam estar fazendo essa predação tão grande lá, esses pescadores, não é isso? Porque atrapalha realmente a... Eles não são pescadores, eles não têm autorização para pescar. Né? Pessoas, né, que chegam lá e os pescadores ficam assim, o que eu vou fazer aqui? Então, a hidrelétrica, entre aspas, deveria falar assim, gente, ó, menos aí, você vai levar um tanto, mas você vai... A área de pesca da hidrelétrica é responsabilidade deles, então coibir a pesca predatória na área da hidrelétrica é responsabilidade hidrelétrica, né? E os pescadores sentem porque nós somos legalizados, né? Nós temos autorização de pesca. Se o IBAMA pega a gente pescando de forma irregular, nós somos multados, né? E esses caras não são multados, esses caras não acontece nada com eles, né? Isso é um interesse, tá? É a nossa percepção, tá, Silvana? Isso é um interesse da parte deles, por quê? Porque esses peixes ficarão ali, e aquilo, né, pode causar um impacto visual. Então, faz a limpa pra gente aí, porque aí agora a gente não tá assim causando tantos problemas. Deixa eu falar, porque quem está ouvindo a gente aí talvez não entenda, né? O que acontece? O peixe, ele desce o Rio Itabapoana para reproduzir, só que há uma barragem, e é o que a gente chama de TVR, um trecho de vazão reduzida. É o trecho que foi seco, né, do rio. Então ele não consegue passar por ali. Quando ele não consegue passar, ele se acumula. E aí acumular mesmo, tá, gente? É uma miríade de peixes, assim, você pega peixe com a mão, assim, e vai colocando no balde. E aí ali encostam caminhonetes, né, cestos ali, enchem de peixe, vão jogando, e são pessoas de diversos municípios, é sobre isso que a gente está falando, né? Essa é a realidade que pouca gente conhece, mas a gente vive hoje no Rio Itabapoana. Igual você estava falando de educação, né, a gente precisa ter, eu lembro de 92, eu fazia a quinta série, 11 anos, e teve a Eco 92, aí ficou, tinha uma mochilinha da Eco 92, era a primeira vez, na verdade não, porque eu sempre, eu acho que
essa veia jornalística, eu sempre vi muito jornal, sempre li muito. Então, eu bem pequeno via muito falar do Chico Mendes. Eu achava ele, nossa, Chico Mendes é um top, ele lutava. Mas aquilo era tão distante para mim. Sim. E na época, 92, ele no Rio, falando de do ambiente, do clima, de tudo. Para mim, eu falei assim, vai chegar. Ele ficou naquilo. Não aconteceu nada. Pelo contrário, né? De lá para cá, isso aí não. É quando ele falou disso, né? Né, a gente tá aí para as portas da COP30, né? Tá muito no papel, né? Tá muito no papel, alguma coisa acontece, mas a gente sabe que isso é só um greenwashing, né? Não sei se você ouviu falar desse termo, né? A pintura verde. Sim. Aquela lavagem, né, verde, aquela coisa assim, né? De Estão fazendo legal aqui, mas ali por trás as petroleiras saem comendo. Exato, o COP30 também eu não vejo. São as nossas memórias, né? Vocês vejam, eu, muito antes de pensar em fazer esse estudo, criança, né? Acho que na minha, nem sei, né, da infância para adolescência, eu lembro eu narro esse episódio bem na introdução do meu trabalho, né? Eu lembro de eu estar ali na ponte, essa ponte aqui de Itabapoana, e descer muitos peixes decapitados, né? E era muito peixe descendo. Eu não tinha noção do que era aquilo, mas essa imagem nunca saiu da minha cabeça. A né? hidrelétrica. Não, Provavelmente é Rosal. Provavelmente 99. Rosal. Mas como eu não sei precisar, assim, já faz muito tempo, mas é que isso ficou na minha memória, né? Tem as nossas lembranças e é da gente. E eu cresci assim no Rio Itabapoana, eu cresci pescando com meu pai no Rio Itabapoana, então eu conheço e sempre tive essa relação com o Rio Itabapoana, né? E o interessante assim, né, antes não houve uma mobilização perceptível. Se alguém se mobilizou, você não percebeu isso como criança, né? Assim, Não. tenha se manifestado, né, com esse impacto, né? Então. Não, e aquilo era para mim, no caso, adolescente na ocasião, e acho que para as pessoas era algo assim normal, talvez, sei lá, tá explodindo lá, depois vai passar. Nós não tem, nem todo mundo tem essa percepção, né, da gravidade daquilo que está acontecendo ali. E às vezes leva 20 anos para você perceber os resultados, né? E a gente fala do Itabapoana, mas também é importante falar dos afluentes, né, que se a gente olha, eu lembro que você mesmo comentando do Barra Alegre, né, como tanto a questão do pescado, né, se foi, como a questão do assoreamento, né, fez desses corpos hídricos, né, hoje filetes d'água. Que vem aí na divisa com... Barra Alegre é a divisa de pegar com Mogi do Norte, mas tem outros, o Soledade aqui, né, que ele é curto dentro de Bom Jesus, né, e causou problemas ano passado com a chuva, mas assim, não é... Qual é a culpa dele, né? Assoreado, sem florestas nas suas nascentes, as encostas eram abaixo. Então, assim, isso é um problema que os corpos hídricos da região toda enfrentam. E aí, somado a todos esses processos, né, erosivos e tal, por falta de cobertura vegetal, as hidrelétricas ceifam, né, essas vidas, né, que se alimentavam, né, que subsistiam desses corpos hídricos, né, então... Você falou hidrelétrica no Rio Itabapoana, mas tem as hidrelétricas dos afluentes projetadas, né? Tem barramento, fora hidrelétrica tem uns barramentos. E há hidrelétricas projetadas para o Rio Muqui. Olha só. O Rio Muqui, uma hidrelétrica, tem outra, salvo engano, para o Rio São João. Em São João já tem uma. Tem uma projetada também. Tem uma já no Rio Preto, né? E são 5 no Itabapoana. Aí nós estamos na bacia. Nós estamos falando de Itabapoana, mas há outro projeto para... uma no Rio Veado. Rio Veado. Começou já, por sinal. Assim, então há outros barramentos sendo colocados aí também. Então, assim, tudo impacta no Rio Itabapoana. Tudo é Rio Itabapoana, como o autor gosta de dizer. Tudo é Rio Itabapoana. Rio Itabapoana não é só isso que passa aqui, não. Sim, é igual eu falo também. Eu sempre falava, morei em Campos há muito tempo, e eu acho que o Rio é o Paraíba do Sul, e tem o Rio Pomba que deságua, né? O Rio Pomba. Tem o Uriané, né? De Campos. Mas tem, eu acho que tem o Pomba também. Isso. Então, vira e mexe, o Rio Pomba tem um problema que o pessoal não pode nem beber a água. É verdade. Então, assim, vem lá de Minas. Exatamente. E o que quer acontecer no Rio Itabapoana assim? Eu fico apavorada quando eu vejo tantas coisas e não traz solução. Eu não vejo solução nisso. Quanto precisa, assim, tipo assim, do poder público? É um custo muito grande quando fala para arborizar, desculpa, gente, arborizar o município. Então, é um custo muito grande, assim. O custo é muito maior se não fizer nada. Entende? Por exemplo, o que a gente enfrentou no passado, né? Qual foi o custo daquilo? Exatamente. Assim,
eu acho que se a gente coloca vidas que perdemos, o custo humano, duas em APK morreram. em APK, Mimoso, assim, se fala em 2023, Sim. mas na verdade, assim, não se tem nem noção até hoje se encontra corpos lá. Sim, então, assim, conversei com Defesa Civil de Mimoso, eles foram muito solícitos no ano passado comigo, falaram assim, não tem condições de também até hoje, tá só. Então uma coisa que eu falei lá na sexta-feira, né, na nossa passagem lá de coordenação da Redi, que foi um movimento muito bonito, né, nesse episódio de Mimoso do Sul. Nós estamos falando aqui dos pescadores, né, e os pescadores de Limeira, Renan, provavelmente, um abraço aí, Ronaldo, também vão ouvir a gente lá, né, tão sofridos, né, tão castigados. Já vem sofrendo com as hidrelétricas. Há 20 anos, né, e tão sofridos, tão castigados, impedidos de exercer a pesca, né, pegaram seus barcos e foram para Mimoso do Sul resgatar as pessoas, né? Então, assim, colocaram sem nenhuma vaidade um serviço e um barco particular deles para socorrer as pessoas. Então, eu vou pegar aqui uma frase que eu ouvi de um pescador lá, né, de Limeira. Ele fala, tudo quer viver, né? Ele fala, eu quero viver, o peixe quer viver, a flor quer viver, a árvore quer viver. E eles são pessoas que doam as suas vidas, né? Você vê, então, assim, a boa vontade de pegar o seu barco como voluntário, sem rancor, sem raiva, né? Pelo que fizeram conosco, vão lá e vamos socorrer, né? Então são pessoas de bem, né? São pessoas, a gente só querem tirar o peixe do rio, mais nada, a gente só quer pescar. Deixa a gente pescar e a gente está tranquilo. Enfim, e não podem pescar. Ou porque não tem peixe, ou porque a usina não deixa, né? Bem complexo. É complexo. É difícil, né? E até assim, emocionado. Mexe pra gente. Quando a gente anda aí pelo Itabapoana, né, a gente, né, se encontra com essas pessoas, né, com esse território, sempre é muito, muito emocionante, muito marcante, porque nós, na realidade urbana, nós meio que somos levados a um artificialismo. Parece que a relação nossa com a natureza fica um pouco distante. Parece, porque na verdade não. Mas a cidade meio que nos engana. É tipo você entra num shopping e esquece orar, ao tempo. A cidade faz a gente meio que se descolar da realidade. Então, quando você mergulha nessas comunidades que vivenciam o dia a dia, nessa relação tão intrínseca com a natureza, nossa, é muito forte. Sim. Né? Então, eu não chego nem perto, mas eu fui fazer uma reportagem em Atafona, terminando a faculdade, e lá também está sendo engolido pelo mar, né? Atafona tem até o SOS Atafona, um projeto lá, porque eles estão passando perrengue. Eu fui lá e eu gostei muito de visitar as comunidades, os pescadores de lá. E é isso, a gente vê aquele povo tão sofrido das águas, já levaram tudo deles, eles estão ali lutando. É muito assim, não tem coisa assim, melhor assim, de você mostrar de não, o que eu posso fazer, mas a gente parece me sentir tão impotente naquele momento. Tem uma coisa que eu digo sempre, gente, assim, eu tenho medo, né? Eu lembro que há um tempo atrás nós recebemos uma amiga que veio de fora, de uma cidade grande, e veio visitar a gente aqui a primeira vez. E aí, ela, passando aqui numa área rural, ela viu uma vaca. Ela falou assim, gente, nunca vi uma vaca de perto, né? Uma pessoa que sempre morou no centro urbano. E eu digo sempre assim, eu tenho medo de que as nossas crianças, os nossos filhos, eles esqueçam de onde vem a carne que eles comem em casa. Eu já vi. Que eles esqueçam de onde vem o peixe, porque dá a impressão, muitas vezes, que as coisas nascem na prateleira do supermercado, né? Tem alguém que pesca esse peixe, tem alguém que cultiva, né? Esse arroz que você come, esse feijão que você come, tem uma agricultura familiar por trás. Assim, todo pai, toda mãe devia oportunizar os filhos, né? Ir numa plantação, uma agricultura familiar, mostrar o dia a dia do lavrador, do pescador, para entender, né? De onde vem aquilo que você come, né? Não é do supermercado. Sim. Eu já vivi da prateleira, a criança pensar que o frango está ali na prateleira, é a galinha. Além de ter sofrimento disso tudo, né? O animal sofreu para que você se alimentasse, ainda tem essa parte do sofrimento, né? Além disso, tem um trabalho, tem alguém que suou para plantar esse aipim, né? Então, assim, é importante que a gente dê essa consciência aos filhos, né? Senão nós vamos ter uma geração que vai achar que as coisas brotam na prateleira, né? Brotou ali. Então, assim, de fato, encontrar essas comunidades, essas pessoas, nos muda como pessoas. Né? Nos conectamos, né? Eu só queria, assim, deixar também uma fala muito importante. As pessoas, às vezes, não têm essa percepção também, sabe, Silvana?
que a Foz também está sofrendo muito, né? Já vinha sofrendo, as hidrelétricas nunca fizeram essa percepção que a Foz iria sofrer. Não é possível que eles não sabiam que isso ia acontecer. Isso não aparece nos relatórios deles, né? Que isso vai impactar lá na Foz. Então nós temos ali aproximadamente 10 mil pessoas que vivem, né? Depende daquele lugar lá para viver, da pesca. E nós temos agora o problema de um grande porto que ali vai ser instalado, né? Isso eu preciso divulgar isso, que as pessoas não têm muito essa noção aqui. A gente está aqui achando que está tudo bem, né? Mas esse impacto que vai ter lá assim, vai detonar a Foz. Como você comentou aí de Atafona, possivelmente que vai acontecer uma coisa semelhante com a Atafona naquela cidadezinha que é da Foz, entende? Então, ao que tudo indica, né? Pelo que os estudos da UENF têm feito, com o professor Pedrovski, né? A corrente marítima, né? Vai atingir aquela população. E ali naquela localidade, bom, enfim, no total umas 10 mil pessoas naquela região toda, a salinização, o fechamento dos pesqueiros, né? Fechamento dos pesqueiros em alto mar, que vai ser atingido, a quantidade de que vão revolver de areia para construir o porto é 3 vezes o que foi Mariana ou Brumadinho, um negócio assim, 3 vezes mais do que já foi. Olha o movimento que foi esse desastre, o cálculo do que ele vai ser retirado ali é 3 vezes mais do que aconteceu com aquele estrago que tivemos há pouco tempo atrás. Então as pessoas não fazem essa análise, não, venha para cá esse desenvolvimento. E a Redi está ali, falando junto com outras pessoas, né? A ONG Fase. Então a gente também tem que ter essa percepção, né? Que o Itabapoana não é aqui só de hidrelétrica, entende? Aqui em Bom Jesus, que tem muitos problemas, mas isso vai nos afetar também. Mas está distante, mas vai afetar. Entendeu? O que é o pesqueiro, né? Para quem está nos ouvindo, né? Todo pescador tem a sua área de pesca, né? Ele tem a sua área e ele pesca uma vida inteira naquela área. Então, há uma ética, seja pescador de mar ou seja pescador de rio, há uma ética, um respeito, inclusive pelo pesqueiro um do outro, tá, Silvana? Então, eu tenho meu pesqueiro, o Carlos tem um dele, você tem o seu, e a gente pesca ali. Então, quando chega um grande empreendimento como esse do Porto, lá acho que vão ser 23 pesqueiros, parece que são 23 pesqueiros que vão ser encerrados pelo Porto. Aquela área ali acabou, não vai mais pescar ali. E nós estamos falando numa área que salvo engano, o maior fornecedor, né? Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, São Francisco do Itabapoana é o maior fornecedor de peixe do estado do Rio de Janeiro. E aí, Espírito Santo também, o sul do estado é o maior fornecedor de peixe. E isso aconteceu também no Rio Itabapoana, ali na própria região de Limeira, né? Quando instalou a barragem, mesmo, né? Cada um tinha o seu pesqueiro. E aí o que acontece? O empreendimento cerca tudo, explode, né? Bota a barragem e aí todo mundo passa a pescar num lugar só, né? Mas como é que pesca todo mundo num lugar só? Cadê os pesqueiros, né? Isso impacta, né, nessa atividade deles, né? A gente está falando muito da hidrelétrica, o impacto que acontece. E aí eu vi você no dia da reunião sobre a privatização. Eu queria que vocês comentassem a privatização da água, gente. Qual o impacto que vai causar privatizando a água no nosso município? Para terminar o programa. A conexão, né? A hidrelétrica, ela privatiza uma área, né? Para ela, falando que aquela ilha dela, ela faz da água virar energia do jeito que ela quer, né? Independentemente dos impactos todos, né? E aí a gente está falando de um setor privado que tem uma visão que é para o lucro, né? Então, quando a gente joga isso para o fornecimento de água para a população, essa lógica que vai pautar. Não é a qualidade do serviço, né? Da água que vai ser prestado, né? Não é a condição do cliente, né? Que todo mundo vai virar cliente, né? Se tem condição ou não de pagar né, por aquele serviço, é o lucro. Então, o maior dos perigos, né, que a gente enfrenta hoje em Bom Jesus do Itabapoana, né, com essa possibilidade de privatização, né, da concessão da água, né, sair das mãos de uma concessionária pública e passar por uma da iniciativa privada, é que a lógica que vai pautar é a lógica do capital, do lucro, né, e isso seguramente vai afetar profundamente toda a nossa comunidade, né? Levando em consideração, por exemplo, que hoje quase 30% das pessoas pagam cota social, né, por aí. Então, a empresa tem um teto disso, né, se porventura virar privado, né? Então, e essas pessoas, né? E fora também que assim, a empresa tem que tratar 100% do esgoto, 100% não, 90% do esgoto, né? Só que esse serviço vai ser começado a cobrar assim que a empresa chegar.
Então, Nada de graça. meu esgoto não está sendo tratado, está indo para o rio, contaminando o rio, mas já está sendo cobrado por esse serviço, porque é meio que para a empresa fazer um caixa para. E aí, a alternativa, né, que está posta com a SEDAI é diferente disso, né? A coisa vai ser cobrada só. Passaram pra gente. Exato, Então, assim, isso para falar de alguns pontos, né? Então a Rede ela se posiciona muito fortemente, né, ao lado do serviço público de abastecimento E de qualidade. Então, gente, Bom Jesus, eu vejo aí que está contra a privatização da água, isso é fato. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz aqui no início desse podcast, né? Vocês têm percepção de melhoria na privatização do serviço elétrico? Não. Tem? Bom Jesus melhorou a qualidade da prestação de serviço? É empresa privada, né? E não perguntar para Brumadinho, para Mariana, se a privatização ajudou a vida deles, né? A gente tem inúmeras situações aqui, até aqui pertinho na atividade, né? Que houve privatização. São Fidélis. Eu mostrei, não tem exemplo bom, só ruim. Pertinho e longe, não está um movimento fora do Brasil de reestatização dos serviços públicos, né, dos serviços de abastecimento de água. Então, assim, e na contramão se a gente colocar na mão da iniciativa privada o abastecimento de água aqui em Bom Jesus. Entendeu? E o projeto proposto pela SEDAI está melhor. Muito melhor. Isso aí. Está melhor em termos de qualidade, está melhor financeiramente. Sabe, Silvana, é muito importante. Eu estou vendo assim, um lado pedagógico, né, desse movimento, para que a população também acorde. Entende? E nós falamos isso lá na Câmara, né, que a SEDAI, vamos dizer assim, tem sido maravilhosa? Não tem sido maravilhosa. Vamos lá, vamos ser claros nisso, né? Eles reconhecem isso, a SEDAI reconhece. Sim, mas há uma lógica que é muito comum no Brasil, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, que é precarizar antes de privatizar. Perfeito. É muito bom a gente tomar cuidado, porque isso vai entrar muito no discurso assim, tem que acabar com o Correio porque os Correios estão péssimos. Mas precariza-se o Correio 10 anos para depois encontrar uma justificativa de privatização. Também, vou falar de uma pessoa de Rosal me falou que eles estão fazendo faltar água sempre para falar assim, sai da onde que vai privatizar, vai melhorar. Isso é um modelo, isso é um modelo, isso é estratégia. Mas é isso que eu ia comentar. Nós tivemos a oportunidade dentro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, na qual eu presido hoje, em conversar mesmo com o prefeito, frente a frente. E eu falei assim, você tem certeza que você quer privatizar? Mas por que a SEDAI? Mas eu falei assim, eu fiz a pergunta isso para o Serginho. Falei, Serginho, a SEDAI dá lucro ou dá prejuízo? Ele custou a responder. Ele falou assim, eu acho que dá lucro. É lógico que vai dar lucro, porque se não der lucro, a outra empresa não vai querer pegar. Então eu pergunto assim, por que então vocês querem privatizar uma coisa que dá lucro? Mas porque o serviço não está... Você sabe por que não está bom? Porque isso vem lá de cima do governo que quer justamente precarizar para que o troço aconteça. Isso é visível, gente. Então, e aí... mas os empregados só falam em salário. É óbvio, ele é um servidor público e é o direito dele fazer greve. O vice-prefeito falou isso comigo no dia de São José, que eu fiz a pergunta. É o pão na mesa, né? É o pão na mesa. O vice-prefeito falou assim, mas só quer salário. É óbvio, ele é um servidor público, é direito dele. Agora, numa empresa privada, pergunta se o servidor que vai estar lá, que tem informações que eles não são bem remunerados. Quem é da privatização, eles têm o direito de fazer greve? Vai fazer greve. Exatamente. Então, é uma empresa, o servidor público, ele tem o direito de greve. Quem não tem esse direito, eu sou servidor público, eu já fiz várias greves. Então, isso a lei me respalda. É isso. Então, os nossos gestores, né, precisa ter esse entendimento, entende, Silvana? Eu hoje estou como prefeito, hoje estou como vereador, seja lá como for prefeito, né? E falar assim, peraí, por que isso está acontecendo? Tem que estudar. Né, e fala assim, não, eu te dou, vamos fazer isso que vai ser melhor. Não, não é isso. Você tem que fazer o melhor para que é a população, né, que é o serviço público. Ainda mais a água. Água é o quê, gente? É primeira necessidade, como a saúde e nós não podemos deixar privatizar isso. Né? Então, foi isso que eu comentei com o Serginho, ele ficou meio assim, mas enfim, aquilo, nós como do conselho, valeu e não valeu e foi embora, e tá aí nessa briga até hoje, né? Então,
eu espero que ele entenda o que vai ser melhor para nós, né? Como empresa pública. É isso. Gente, poderia estar aqui batendo um papo muito mais tempo, mas para terminar aqui, porque tem outra gravação aqui no estúdio, terminar para cada um de vocês. Antônio, o que é Redi e o que você espera da Redi por mais tempo? Nos próximos meses, anos? Não, eu espero que a gente consiga chegar a cada vez mais corações, né, de cidadãos aí da Bacia de Itabapoana, que a gente consiga multiplicar, né, levar, né, essas sementes e que elas germinem, né, nesses corações, e que a gente, assim, eu sonho em um dia ver esse Itabapoana sem barragens, né, restaurado, né, e é possível, existem vários casos disso, né, mundo afora, né, porque de desbarramento. A gente hoje, né, a gente já gastou muita energia, né, nesses 4 anos lutando contra novas hidrelétricas. A gente agora está começando a virar a página para lutar contra as que estão, né, porque é uma série de injustiças, né, desde o seu processo de instalação, e a gente quer levantar isso e, se Deus quiser, desbarrajar aí esse Itabapoana para deixar essas espécies migrarem até o Caparaçu livre, né? Se quiserem subir até lá no Pico da Bandeira, deixar ela subir tudo. Então é sobre isso, né? E assim, não é só tirar a barragem do rio, é tirar a barragem da mentalidade das pessoas também, né? De que a gente sim, nós podemos lutar por aquilo que é nosso território, são nossos direitos. Nós, muitos de nós, cidadãos do Itabapoana, temos uma série de barragens dentro de nós. A gente precisa remover essas barragens também e, assim, tornar esses territórios cada vez mais, né, equilibrados, né, saudáveis para todos nós, todas as formas de vida, né? E é isso que eu sonho para Redi e para o Itabapoana, né? Anderson, Didido? Então, esse ano nós estamos falando muito em ecologia integral, né? E eu acho que é isso, né? As pessoas passamos do tempo de achar que meio ambientalista é o cara chato, né? Que quer incomodar, né? Eu vi uma postagem tão bonita um dia desse na internet falando sobre essa união entre o homem, a natureza, a ecologia e o social. E aí, ao mesmo tempo, vi uma postagem horrível, né? Estava escrito sobre o Papa Francisco, né? O Papa quer salvar os bichos ou ele quer salvar as pessoas? Como se houvesse diferença entre salvar bichos e pessoas, assim. Ignora até a própria Igreja Católica, até a própria fé cristã, né? Eu nunca ouvi falar em São Francisco de Assis. Enfim, então, assim, eu acredito muito, né, que a Redi pode e vai colaborar muito nesse processo, que acho que é um pouco do que o Antônio falou, de mudança de mentalidade, né? Olhar para tantos desastres e para tanta coisa, olhar um dia quente que você está vivendo insuportável, cada ano mais insuportável, e pensar, não é conversa de ambientalista, não é conversa desse povo chato, é uma necessidade, gente. Isso. E sermos menos egoístas, né? Porque assim, o Anderson tem 46 anos, eu vou viver mais quantos? Mais 20, mais 30? Mas pensar um pouco em quem vai viver mais, né? Quem vai precisar estar aqui daqui a 100 anos, 90, né? Como é que nossos filhos vão viver aqui, nossos netos vão viver aqui, se a coisa continuar dessa forma? Então, assim, não é só desligar sua torneirinha na casa, não. É olhar para o todo, é mudança de mentalidade, é mudança de coração. É por esse processo que eu sonho que a gente vai passar, né? Eu acho que a Redi tem uma grande colaboração nesse sentido. Joia. Não, e eu sempre falo, Silvana, assim, que quando eu vim para a Redi, eu achei que eu só ia ficar plantando árvores, né? Porque assim, plantar árvores é uma paixão, assim, né? De coletar semente. Continua plantando. Mas então, eu não deixei assim, de pensar nisso. Mas hoje não é o principal foco, né? Inclusive, nós vamos plantar 2 jacarandás mimosas saindo colocar em um marco, né? Podcast. Da participação aqui no podcast. Quero sim. Gostei da ideia. Então, eu falo que aí eu entendi que a Redi tem que ser assim, um povo educado não vai ser explorado. Essa frase que eu tenho dentro de mim, sabe, assim, que a gente tem que estar aqui para mostrar, para educar. Gostei, um povo educado nunca vai ser explorado. Nunca vai ser explorado, né? Gostei. E uma outra coisa que eu acabei aprendendo também com a Redi chama-se compaixão, né? Que a gente fala lá da empatia. Lá a gente vê isso lá em Limeira, né? E a gente é tão legal, né? Que a gente vai lá sempre é muito bonito que a gente vai sempre, às vezes, lá
Nossas vezes que nós vamos lá em São Francisco, né, com os pescadores, a gente volta com uma galinha, a gente volta com abóbora. Na vez que eu fui, sabe que eu voltei? Com cachaça. Nós chamamos esse lá, né? Então, assim, é muito bonito, gente, assim, essa coisa da relação, eles são assim, cara, o professor vem aqui, aquele do sambaqui lá, vocês vão vir de novo aqui, então fica assim, querendo que a gente esteja com eles, né? Eles se sentem fortalecidos. É um povo de alma boa. Sim, que eu falo, que eu lembro muito que os jornalistas é muito atacado, principalmente esse mundo de polarização, o jornalista é muito atacado, eles não, eles te acolhem. Nossa, jornalista, sim, sabe, isso eu nunca tive não fui tão bem recebido igual. Perfeito. É porque eu vejo também assim que a gente conseguiu ouvi-los, né? Sim. E nós estamos sendo uma voz ecoando para eles fora dali, para tentar ajudar eles, sabe? Me tira, vamos dizer, resolve para nós, ajuda, por favor. A aparência de justiça dói na alma, né? Então, quando você encontra alguém que minimamente te ouve e te acolhe, né, a tendência é que você, que já é uma alma boa, né, enfim, que você aceite esse acolhimento, né, quando sabe que esse acolhimento é sincero, né, enfim, mesmo quando você é castigado de tantas mentiras que contaram para eles lá, né. Gente, muito obrigada, eu ficaria aqui horas e horas, obrigado, Carlos. Antônio, Didido, obrigado, foi muito bom conversar, não sou Xuxa, mas foi bom estar com vocês. Gente, olha, vai ter muito mais papo, eu vou trazer mais eles para falar de outros, e tem assunto demais, né? Temos bastante. Então, siga aí o @Fato Conversado, gente, vai lá no YouTube também, curta e compartilhe para quem você quiser, e eu quero agradecer também a todos os parceiros que apoiam o jornalismo com credibilidade, tá bom? Um grande abraço aí, gente, fica com Deus e até mais.